Essa eu vejo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Arthur Marques novamente aqui no nosso Grapecast, hoje com mais um convidado especialíssimo. Eu estou aqui com o Guilherme Massa, né, co-founder da Liga Ventures, está aqui para dividir essa vasta coleção de conhecimento que ele tem aqui com a gente e prática, gente, porque aqui é prática, a gente não fica conversando só sobre teoria não, porque empresariado, empreendedorismo, startup é mão na massa, não é verdade? Então eu vou contar um pouquinho, rapidamente aqui, a história do Guilherme, para a gente poder ficar inteirado e você também saber com quem é que a gente está conversando hoje. Vamos lá. Guilherme Massa, co-founder da Liga Ventures, ele está casado há 15 anos, pai de 4 filhos, a Bela, a Gabi, o Deco e o João, né? Fiquei sabendo que você teve uns probleminha para chegar aqui por causa dessa molecada, né? Assim mesmo. Gosta de violão, games, futebol e, claro, família. Qual a sua formação? Jornalista pela Casper Libero, pós em UX e AI pela Impacta, né? Especialização em Design Thinking, mais de 12 anos de experiência em inovação, startups, corporate e ventures. Né? Então, olha só, 18 anos de carreira, bastante já, hein? Pois é, já tem uma experiência. Assim, Grupo Abril, UOL, R7 Record, Vagas.com, como já disse, cofundador e diretor de marketing da Liga Ventures, estratégia de pessoas também, responsável pela aceleração de mais de 500 startups. Gente, é uma máquina isso aqui, não é verdade? De aceleração, facilitando projetos de mais de 140 grandes empresas como BNDES, Porto Seguro, Mercedes-Benz, Embraer, Mondelez, Carrefour e Bayer. Só para começar a lista, né? Tem bastante gente. É isso aí. Vamos lá, então. Nós temos bastante pergunta que a gente selecionou aqui em cima do tema, a nova onda das startups. Talvez você fique pensando, a nova onda das startups é que tem alguma nova onda. Não tem, até porque o que a gente vai conversar hoje não é tão novo assim. Mas, como as coisas chegam super rápido aqui no Brasil, né, nós estamos falando já sobre esse tema. Então, como é que você descreveria, né, esse conceito, entre aspas, emergente de startup camelo, Guilherme? O professor Arthur, né, aí para a audiência toda, né, mas para mim, professor, é um prazer estar com vocês aqui no Grapecast. Obrigado o convite. É sempre bom trocar aqui com a comunidade aqui da região. Eu que sou jundiaense também, fico muito orgulhoso de poder estar aqui. Bem, startup camelo, né? É interessante porque no fim você estava falando de ser uma nova onda, né? E na verdade é uma nova onda, digamos assim, por um sentido menos otimista da história, né? O que a gente estava acompanhando, principalmente no último ano, né? Desde do segundo semestre do ano passado, isso já estava ficando mais evidente, que era o que está se chamando o inverno das startups, né? Que era basicamente uma retração muito grande na quantidade de investimentos para o mercado de venture capital, em particular aquelas startups que estavam já muito grandes, e daí, por uma questão também de contexto macroeconômico, muitas empresas já estavam fazendo desligamentos. Essas startups maiores tiveram que frear, então elas estavam capitalizadas, mas não podiam mais manter aquele ritmo tão acelerado de crescimento. E crescimento nessa hora, basicamente, a gente está falando de equipe, né? Contratar muita gente. E daí acabou que parou-se de buscar aquele modelo de startup que a gente chama de unicórnio, né? De super crescimento acelerado, para trocar isso pelo modelo do camelo, né? Que é aquela coisa mais da resiliência, né? De estar cheio de água ali para sobreviver ao deserto. Aguentar mais tempo, né? Então, acho que está sendo um período até interessante para a gente discutir algumas questões que são fundamentais para empreendedorismo e o ambiente de startup. Porque quando a gente olha conceitualmente, né? Startup, ele meio que por natureza, e daí separando um pouquinho, né, do startup do conceito amplo de empreendedorismo, ela sempre vai olhar para um ritmo maior de crescimento. Tem uma questão de novos modelos, novas tecnologias, mas do ponto de vista de ida para o mercado, se busca um crescimento mais rápido. Sim. Então, quando a gente fala assim, olha, deixou de ser um crescimento tão rápido, mas não deixou de ser startup. Então, precisa ainda ter um apetite diferente do que tocar um negócio tradicional. Talvez que seja um negócio familiar, uma franquia, coisas que você já tem mais estabelecido.
A questão é que mudou muito o olhar do mercado investidor, em particular, de como financiar essas empresas. Antes, você estava indo numa linha assim de... Cara, qualquer ideia mais disruptiva já estava conseguindo financiamento, né, de investidores de venture capital. E agora o pessoal está um pouco mais comedido, né, em onde eu vou investir. E, em particular, olhando muito mais se a empresa já está um pouco mais madura, né? Já tem algo realmente. E por que eu falei, né, amarrando a história aqui? Porque eu falei que isso é interessante da gente olhar do ponto de vista de história, né, das startups. É porque isso é meio cíclico, né? A gente já teve momentos em que que a gente brinca, né, da startup captar dinheiro no PPT, né, na ideia, assim, num rabisco. Então é quase que primeiro eu preciso pedir dinheiro para daí começar a fazer. Uhum. O mercado foi indo para uma outra direção de primeiro você me mostra um pouco do que você construiu e daí eu te dou dinheiro para você crescer. Daí a gente voltou um pouco para aquele cenário de, olha, não precisa ter muita coisa, toma aí um tanto de dinheiro, contanto que você saiba crescer rápido. E agora estamos voltando de novo para aquele estágio. Então acho que essa dinâmica de querer ficar no limite do que é o crescimento, ela vai exigir que o mercado fique meio oscilando, né? Pendulando para achar o equilíbrio certo entre ter coisas confiáveis, robustas e ao mesmo tempo você querer transformar com rapidez. Legal, Guilherme. Olha só, você falou algumas coisas bastante interessantes, né? Quando a gente olha, você falou, tem startups que são muito grandes, né? E aí a gente volta por aquela velha definição, né? O que é, na essência, uma startup e até que tamanho ela continua sendo startup, né? Porque tem umas startups aí que a gente vê que aquilo deixou de ser startup já faz quase uma década, né? Vamos falar sério, né? Sim. E continua vendendo a imagem de uma startup até como um mote, né? Para mostrar agilidade, para associar aquilo à velocidade, à flexibilidade com relação à mudança e está sempre preparada para se modificar, né? Nós tivemos há muitos anos atrás algo muito parecido com isso com a Hewlett Packard, né? Com a HP, exato. né? De volta à garagem, lembra do slogan deles? Do slogan, exato. Então, exatamente. Então, eu acho que nós estamos vivenciando várias coisas, várias linhas simultâneas, né? Você tem um recrudescimento da prova de que aquilo funciona, para o cara poder botar mais dinheiro, ele quer a coisa já funcionando, né? E ele quer resiliência ao mesmo tempo, né? Eu não vou botar meu dinheiro em uma coisa que de repente faz isso e some, né? Então, isso tudo, né, vem assim a somar esses tempos meio disruptivos que a gente está vivendo, né? Então, dentro desse contexto que eu te coloquei, quais as principais características assim que faz uma startup ser uma startup e até onde vai isso, né? Startup, primeiro que está dentro do empreendedorismo, né? Mas a gente está falando sempre de negócios que, primeiro, buscam autocrescimento. Então, tem uma pressão de você conquistar muito mercado rápido e, em detrimento disso, né? Se tivesse uma gangorra, né? Ter menos processos, menos padronização, porque você está priorizando o crescimento. Quando você está privilegiando o crescimento, muitas vezes a gente está falando sobre crescimento de entrada no mercado, não necessariamente falando de crescimento de receita. Perfeito. Quase como eu estou disposto a perder margem se eu ganhar mais mercado e daí eu domino aquele lugar. Você vê os neobanks, como cresceu tanto esse segmento, né, com as fintechs, e daí era muita a correria de qual carteira digital, qual banco digital que eu vou usar e não necessariamente o mais rentável. Isso faz parte do conceito de startup. Crescer rápido, conquistar mercado rápido. Junto com isso tem a própria solução. Ela transforma o quanto que ela é uma coisa já conhecida, né? Estamos vendendo aqui um microfone, uma caneca, coisas que o mercado já consome. Tem vários fornecedores. Ou quanto a gente está falando de algo realmente novo. E lógico, quando a gente fala de novas tecnologias, elas viabilizam, né, esse novo. Estamos falando bastante agora de inteligência artificial, falamos ali do metaverso ano passado, falamos das NFTs ano retrasado. Então, assim, tem essas ondas de novas tecnologias que elas são meio que sementes novas sendo plantadas para surgirem novos negócios. Então, meio que tentando amarrar tudo isso num conceito de startup, seriam empresas com um novo modelo de negócios que busca autocrescimento, muitas vezes ligado a novas tecnologias para viabilizar esse crescimento, e que, em algum momento da vida, elas já vão ter um modelo de negócios provado, novo, e uma solução que já é mais reconhecida pelo mercado. Daí, a partir de um momento, a gente deixa de ter, digamos assim, esse jaleco da startup de, aquilo é novo por natureza,
Não, já é mais conhecido e, obviamente, ali já vira uma grande empresa, porque daí já estamos falando de, provavelmente, CNPJs, né? Sim. Que tem centenas, milhares de colaboradores, que já tem processo interno, que já tem o RH, né? Já burocratizou a coisa, já burocratizou, né? Porque é uma instituição de pessoas, assim, você precisa de processos. Claro. Mas eu concordo com você que talvez a gente use muitas vezes o conceito, né, a palavra startup, para transparecer muito mais a agilidade, a transformação, né, a plasticidade de se moldar ao ambiente, e que muita empresa já passou desse estágio, mas ainda usa isso como, digamos assim, uma força de marca, né? E quais são os impulsionadores que você vê dessa mudança que a gente percebe, né? Da startup, que é aquela garagem de verdade, que está fazendo a coisa acontecer para ela virar esse gigante. Quais são, assim, você consegue localizar pontualmente, colocar uns bullet points, falando, ó, isso e isso determina mais ou menos essas variações, essas mudanças? Temos que olhar um pouco pelo tamanho de... Acho que o melhor critério é tamanho de equipe, assim, sempre ajuda muito. E isso balizando as outras coisas. Tamanho de equipe. Começou o negócio, vou montar minha startup, né? Tô com a ideia aqui, vou falar com o Arthur, vou falar lá com o Guilherme, com a galera do Grape. Puxa, provavelmente estou eu, estou mais uma, duas, três pessoas ali começando a empreitada. Provavelmente a gente está meio... O que cada um vai fazer, né? Não é necessariamente que a gente... escalou o time, porque tem o lateral direito, o esquerdo e o centroavante. Sim. Não, é meio todo mundo faz tudo, mas a gente vai aprendendo o que vai fazer. E naquele momento, a tua preocupação primordial com a startup, ela é como que a gente faz para tirar o negócio do papel, para mostrar evidências para as pessoas de que aquilo funciona. Então, como eu falei lá dos bancos digitais, né? Puxa, por que quando eu tenho um banco tradicional, tem todos os serviços lá, por que eu trocaria isso por um serviço tão novo que, usando as referências de empresas que a gente conhece hoje, o Nubank, hoje o quarto maior banco em número de correntistas, né, no Brasil, por que eu usaria um serviço que, sei lá, tem 10 anos para confiar minha segurança financeira? No limite pode dar tanto problema com a minha vida financeira... Sim. Que eu não quero acumular mais um problema com uma instituição nova. Geralmente é o que as pessoas pensariam. Então, no começo da jornada da startup, o desafio vai ser, poxa, mas a minha solução, ela não só vai te dar a confiança que você precisa, como ela vai facilitar a sua vida de uma maneira que o banco tradicional não dava conta. E acho que é notório, assim, né, socialmente falando, que as pessoas não teriam na lista de empresas que você mais ama o seu banco ou a sua empresa de telefonia. Geralmente são os lugares que você não quer ouvir ligação. Não quer. Que você, se precisar ir lá, é porque tem dor de cabeça. E que muitas vezes você tem histórias, né? De, puxa, vivi isso aqui, vivi isso ali. E de repente você vê um banco que as principais histórias que ele vai contando é sobre as pessoas apaixonadas por aquela marca. Claro que tem uma construção de marca em torno, mas vamos de novo, falando do conceito. Então o empreendedor tem que falar nesse início muito de a minha solução resolve as tuas necessidades melhor do que as soluções que já existiam. Perfeito. E é nesse início que se dá a startup. Daí é meio, tá bom, me prova que isso funciona. Claro. Pega as primeiras pessoas, as primeiras empresas, né, os primeiros clientes e mostra que isso funciona. E junto com isso você começa a desenvolver o produto e daí para isso muitas vezes vai ter um olhar de quais tecnologias eu tenho que adicionar e do outro lado é para onde que eu vou crescer esse segmento, né? Como que eu vou ganhar mais velocidade para aquisição. Quando você junta essas duas coisas, é a hora que a gente começa a falar sobre a tese de investimento, né? Que é onde entra ali a história do Venture Capital, Sim. que é vou pedir dinheiro para quem e quanto para fazer o próximo passo, né? Para desenhar o próximo passo. Você já tem um passo pronto, você já tem como provar isso daí. Exatamente. E é exatamente você chegar para ele e falar, olha, mas para eu vir para cá, eu não consigo fazer sozinho, então eu preciso da sua ajuda, não é isso? Exatamente. Tá. Eu acho que tá legal de você ter comentado, Arthur, que eu tenho o plano e eu preciso da sua ajuda para dar esse salto. Vamos voltar de novo rapidinho para o conceito do que você falou do que é startup e a história da startup Camelo, né? Se a gente for falar no ambiente de startup, muitas vezes não é só que eu não tenho como fazer. Também, lógico que em alguns casos a pessoa não tem um capital suficiente Sim. ou não sabe como viabilizar. Mas em alguns casos, eu preciso de um capital que está disponível para esse fim, justamente voltado para empresas de alto crescimento,
Ou seja, é diferente de qualquer outra linha de crédito, de empréstimo, etc. Ele é pensado para isso. E que também ele está viabilizando um ativo, né? Uma vinda de um recurso que é inteligência daquele mercado. Eu vou pegar um dinheiro de alguém que conhece um pouco do meu segmento e vai me ajudar a crescer o negócio. Então não é simplesmente um dinheiro que eu não tenho, é um dinheiro que talvez ele é mais disponível e feito para aquilo. Agora, na história da Startup Camelo, é porque, de alguma maneira, aquele dinheiro mais agressivo, né, assim, mais disponível, ele secou, né, assim, está menos disponível agora, está menos fácil de acessar. E quem está dando esse dinheiro, ou quem tem esse recurso, ele está pedindo mais comprovações. Né? Peraí, me valida mais, me mostra mais. Me mostra que isso aqui não vai ficar crescendo e chega uma hora que não para de pé, né? Que não fecha a conta. Entre aspas, seria um tipo de um hedge, né? O cara está tentando blindar um pouco o investimento dele para não virar vapor, né? Exatamente. Então, assim, se a gente fosse fazer uma conversa só sobre investimentos aqui, a gente está falando de um mais arriscado. Sim. Mas, perfil por outro mais lado, agressivo, né? Total. Mas, por outro lado, se dá certo, cara, aquilo multiplica muitas e muitas vezes. Muito. E nada, né, no restante aí do que tem para investir, faria sentido. Até recentemente eu ouvi uma declaração do fundador do ChatGPT, né, da OpenAI, né, na verdade, e ele estava comentando que, olha, muitas vezes o pessoal pensa do ponto de vista de multiplicar capital que é guardar dinheiro, é poupar, e é verdade, isso ajuda a fazer alguma economia, mas para dar saltos, na verdade, é você ter participação em negócios que possam se alavancar. E aí entra o mundo das startups, né, porque são coisas que elas, por natureza, já são pensadas para ser altamente transformadoras. Exatamente, o pessoal vai com apetite exatamente no grau de solução que foi empregado e na possibilidade de massificar, né? Por isso que chega aqui uma pergunta interessante para a gente que a gente pode conversar. É assim, né? Olha só, startups camelos são frequentemente associadas à sustentabilidade e à lucratividade, né? A longo prazo. Não é tipo assim, curto amanhã, entrei e saí milionário. Não é. Tem que ralar, não é assim? Tem que ralar muito. Então, em sua opinião, quais são os desafios e benefícios de adotar esse modelo em comparação com o foco numa busca rápida de valuation, que nem os unicórnios têm? Pô, essa pergunta é quase que a pergunta do milhão, no sentido de como ajudar a galera que está querendo ser sustentável e crescer rápido ao mesmo tempo, né? Acho que quando a gente está falando da startup, do conceito de startup camelo hoje, que realmente é ótimo que a gente esteja discutindo isso, né? Porque muita gente talvez esteja querendo montar a sua startup, ou esteja desenvolvendo, esteja preocupado que, puxa, mas será que isso aqui agora não está mais em alta, não vai acontecer mais essa coisa de startup? E ela está super presente, mas tem essa questão, de novo, se você está conquistando o mercado, se espera, na tua visão de empreendedor, que você tenha uma forma de captar dinheiro suficiente, não de investimento, né? De aquilo ser rentável. Mas, de novo, startup privilegia alto crescimento. Então, você está disposto a perder margem para recuperar a rentabilidade ali na frente. Camelo reequilibrou um pouco essa lógica. Topa que você cresça menos, mas prove rentabilidade num período mais curto. Pode até ser um tipo de uma metamorfose, né? Se você parar para pensar no longo prazo, né? Exato. Eu não consigo ser um unicórnio nesse momento, entre aspas, né? Mas se eu for resiliente, se eu cuidar bem do meu cash flow, se eu conseguir ter indicadores importantes, meu custo de conversão de cliente for baixo, eu conseguir achar um nicho, eu pivotar rapidamente quando eu perceber que a coisa não está funcionando como deveria, eu posso, de uma hora para outra, entre aspas, né, dentro de um decurso de tempo de longo prazo, eu ter escalabilidade, eu posso entrar num esquema tipo Salim Ismail, numa ESO, né? Com certeza. Da vida e posso virar um unicórnio. O problema é que, eu acho que isso é uma pergunta boa, o nível de paciência, né, do próprio empresário brasileiro que quer uma coisa amanhã cedo acaba comprometendo a existência da startup para que ela, né, vire um unicórnio no futuro, não é verdade? Nossa, matou a charada, eu concordo demais. Eu acho que esse ponto, até mais um pouco por convicção, tá, Arthur? Lógico que a gente fala bastante no mundo das startups sobre os unicórnios, né? E elas chamam muita atenção, mas, de novo, em quantidade, eles são a minoria esmagadora. Absoluta, né? E para talvez a grande quantidade de empreendedores, a gente deveria ser mais cuidadoso com caixa, com a estabilidade do negócio. Lógico, pensando em crescer, mas
na sustentação. No fim, você está transformando socialmente, né, a vida de muita gente, você está conseguindo viabilizar empregos, você está conseguindo transformar com o teu serviço ou o teu produto. Então, quando a gente volta aqui para falar do conceito do camelo, eu acho que ele ajuda a gente a ficar menos, perdão da palavra, menos tarado na coisa de, vamos crescer porque isso aparece na TV, na mídia e tal, e muito mais de, cara, eu faço um negócio que é relevante, que muda a vida das pessoas, que é bom para viabilizar mais acesso à informação, a todas as necessidades da sociedade. E daí, acho que nessa pegadinha vai ser muitas vezes o desafio como que eu sim provo que dá para captar dinheiro e faço todos esses ajustes que você falou de pivotar rápido, de entender o segmento, de como que eu posso de repente lançar a mão de uma nova estratégia, mas talvez a gente se apegar um pouco menos à parte de sei lá, do lado mais sexy, né, de startup. Sim. E olhar muito mais com um olhar de paixão mesmo, do porquê que o empreendedor está fazendo aquilo, né, do porquê que a minha empresa precisa existir. E daí é meio inevitável, já que você falou que às vezes o empresário brasileiro é meio ansioso, né, as pessoas estarem muito olhando, eu preciso disso porque precisa ganhar dinheiro, né, e daí que eu acho que é o ponto fundamental. É verdade, a gente precisa de dinheiro, né, para tocar a nossa vida e tudo mais. E acho que todo mundo gostaria de crescer o seu negócio. Mas na vida de startup é quase que mandatório a gente peneirar nessa hora. Sem dúvida. A galera que está fazendo isso só para crescer capital e a galera que de fato faz por propósito. E acho que por convicção eu vejo que muitos empreendedores que eu ajudei, que deram certo, quando eu vou olhar no detalhe, a resiliência está muito amparada no propósito. Assim, eu quero mudar esse segmento. Muito bom, muito bom. Muito bem colocado isso daí, né? E isso também acaba gerando uma outra possibilidade de pensamento. Nós estamos conversando aqui sobre hipóteses, né? Sobre o terreno da conjecturas, né? De forma geral, porque a gente não fez nenhuma pesquisa de campo para poder trazer esse número, mas como você está com são mais de 400 empresas que vocês, fora o que vocês têm ali, né? Na Liga Ventures, você acaba tendo uma amostra muito significativa daquilo que está acontecendo, né? E dentro dessa amostra a gente percebe, eu percebo bastante isso, olhando o viés acadêmico, que a gente também forma, né, muitas empresas que são nascedouros dos laboratórios da gente. Sim. A gente percebe o seguinte, que às vezes nós continuamos, né, com aquela coisa que o Sebrae tenta produzir de melhor, que é exatamente impedir esse empreendedorismo forçado, né? Que o cara, perdi um emprego hoje cedo, né? Amanhã de manhã ele está investindo em alguma coisa, está abrindo uma empresa e de repente ele fala, nossa, eu vou ganhar dinheiro com isso, mas ele não está nem preparado para nada, né? E a gente estava conversando numa entrevista anterior aí, né, com o Marco Serafim também, falando o seguinte: você tem que começar com uma ideia. Essa ideia, ela tem que resolver uma dor, que foi o que você falou. Se eu não conseguir resolver um problema ou uma dor, eu não consigo validar nada. E realmente, como a gente diz, né, o caipira diz, a vaca vai pro brejo, né, assim que a gente fala, né? Mas olha só, vamos falar de uma coisa que você gosta bastante, que eu sei que você gosta, Open Innovation, né? Então, olha só, Open Innovation tem sido um tópico importante no ecossistema de startups. É até um oxigênio que as próprias empresas maiores veem, né, até como uma forma de oxigenar sua área de pesquisa e desenvolvimento, ou trazer alguma disrupção que vem de fora, porque quem está dentro às vezes não enxerga, quem está fora sabe, né, o que está acontecendo, ou percebe coisas interessantes que está pensando fora da caixa, né? Como é que as startups camelo, ok? Olha só, se encaixam nesse conceito? Cara, a inovação aberta é paixão mesmo, né? Porque eu estou empreendendo hoje, né? Eu venho do ambiente, como a gente falou aqui no começo, né, na apresentação, do ambiente corporativo, como carreira. Eu tenho uma admiração grande mesmo por grandes empresas, mas eu trabalho muito com empreendedorismo. E daí o que aconteceu, esse conceito o pessoal conhece pouco, de uma maneira muito, muito resumida, é quando as grandes companhias vão lançar a mão de empreendedores, de pesquisadores, de tudo que está no mercado e não para desenvolver novos produtos e soluções, em vez de fazer tudo dentro de casa. O que junta os dois elos aí é porque o mercado de empreendedorismo cresceu muito e, inevitavelmente, as grandes empresas olham para isso falando, cara, eu estou muito para trás. O cara muda o serviço, o cara muda o produto, o cara muda a marca, o cara muda o relacionamento com o cliente e eu estou aqui tudo parado e, puxa, não é possível, né? O que eu acho que, juntando toda a nossa conversa da Startup Camelo, como falamos de volume, né? A maior parte das startups não vai virar unicórnio.
mesmo que tentasse com todas as suas forças. É estatístico e realmente é feito para ser desse jeito. Por outro lado, é quase que a gente fala do conceito de cauda longa, né? Todas as outras startups, elas vão ter que sustentar de alguma maneira. Elas ainda podem ser grandes. Talvez não precisam ser daquele tamanho, mas podem ser negócios muito lucrativos, muito significativos. E uma forma relevante delas gerarem valor, elas se conectarem com as empresas que já têm um mercado estabelecido, já têm marca estabelecida, já têm uma base de clientes fiel, e daí eu presto, pode ser um serviço, ou eu crio projetos em conjunto, e nisso as startups que estão falando de ser camelo, né, podem lançar mão dessas empresas que já são mais estáveis, fazendo, né, desenvolvendo projetos em conjunto para, ok, eu estou ali num lugar mais seguro, digamos assim. E eu provo o valor mais rápido. Porque essas empresas, muitas vezes, elas vão querer pensar, as grandes companhias, né? Elas, claro, querem transformar o mercado, querem pensar na disruptura, mas em grande parte das vezes elas estão pensando mais na operação do dia a dia, né? E daí pensa, se eu consigo sustentar a operação da Porto Seguro com o meu negócio, ajudar, por exemplo, uma startup que a gente conectou para ajudar no crescimento do produto de seguro de celular. Pô, todo mundo tem celular hoje, pô, um crescimento alto também de roubo de celular. Pô, vou segurar meu aparelho, uma startup ajudou a seguradora a fazer aquele produto. Quando o produto começa a crescer com a marca já daquela empresa, eu tenho talvez uma expectativa de mais estabilidade no meu crescimento. Agora, se eu fosse tentar desenvolver isso sozinho, vixe. Então, eu vejo que a inovação aberta para os empreendedores deveria ser, na verdade, um lugar quase que sempre, né, visitado como uma estratégia de crescimento, mas para os camelos aí, deveria ser um lugar meio que obrigatório. Já vou num lugar em que eu consiga ter parceiros robustos e que a partir de eu entrar ali, ele me dá mais digamos assim, uma estabilidade ou uma segurança maior de que eu tenho, que eu posso fazer exatamente aquela virada. Não preciso crescer de repente tão rápido, mas eu posso ter um negócio rentável e estável. Olha só que interessante que você coloca, né, Guilherme? Você permite que você não tenha que ser uma coisa doida, correndo sempre, mas olhando a resiliência, a tranquilidade de se fazer o negócio, a possibilidade de se buscar melhorias crescentes e até você chegar numa melhoria escalar, não é verdade? Exatamente. De forma a resolver esse problema, não é verdade? Muito legal, gente. Olha só, como tudo que é bom, né, acaba, e a gente se diverte tanto que a gente não vê a hora passar. Né? Então, é esse o esquema que a gente está querendo dizer aqui. Você que está assistindo a gente, fique mais um pouco aí, vai vir mais convidados, mais novidades, tá? Eu sou Arthur Marques, estou aqui com o Guilherme Massa. Nós falamos sobre a nova onda das startups. Eu vejo você daqui a pouquinho. Não sai daí não, hein? Um abraço.